Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você aspirante, árbitro e árbitra, a mais uma aula do nosso curso de formação integral em arbitragem extrajudicial. Na aula de hoje, nós teremos o consumidor na arbitragem. E, como sempre, eu inicio com uma frase. E a frase hoje, uma reflexão, é a reflexão de Aristóteles. E Aristóteles pergunta-nos, ou diz-nos, na verdade, nos diz que a inteligência é a insolência da educação. Vamos lá? Muito bem. Vamos agora a duas perguntas concernentes à nossa aula de hoje. Primeira pergunta: você acha que é possível colocar uma cláusula compromissória em um contrato de adesão? Primeira pergunta: sim ou não? Segunda pergunta: você orientaria um cliente seu, você advogado, você administrador, você engenheiro, você enfermeiro, sendo árbitro, a colocar, por exemplo, mesmo sem ser árbitro, enfim, coloca uma cláusula compromissória num contrato de serviços, num contrato de prestação de serviços. Você, advogado, no seu contrato de serviços advocatícios, colocaria uma cláusula compromissória para que qualquer questão seja resolvida por arbitragem? É uma pergunta muito interessante. Não é verdade? Para que a gente fale um pouquinho sobre a cláusula compromissória, primeiro precisa saber o que é consumidor. Quem é o consumidor? Muito bem. Estabelece a nossa lei de defesa e proteção do consumidor, que chama de Código de Defesa do Consumidor, é defesa e proteção do consumidor, que o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou um serviço como destinatário final, como usuário final. Eu sou o destinatário final, então eu seria chamado de consumidor neste caso. A questão é essa, a pergunta que eu fiz a vocês naquele começo da nossa aula. E aí, gente? Você acha que é possível colocar? A resposta sim. Não, mas vem aqueles defensores. Não, não é possível não. Não é possível não. Esse mesmo lei que o senhor falou, que é o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, estabelece no artigo 51, caput, né? São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, aí vem o inciso 7º, determine a utilização compulsória de arbitragem. Observou a palavra que eu usei, né? O verbo compulsório, obrigatório, obrigação. Até aí tudo bem. Até aí eu não posso obrigar ninguém a colocar uma cláusula compromissória no contrato. Não posso colocar uma faca no pescoço de ninguém, uma arma na cabeça, assine e tal. Não posso fazer isso. Tudo bem. Perfeito você que diz que não pode. Por outro lado, é importante entender algo, que nessa questão de contrato de adesão, é preciso saber o que é um contrato de adesão. Para quem não sabe, o contrato de adesão é um contrato, né, para que o consumidor que compre ou alugue qualquer coisa, ele tem que assinar. E chamado de contrato de adesão. E esse contrato também é conhecido no meio jurídico norte-americano, sobretudo, como blind contract. É o contrato às cegas. É o contrato que é muito utilizado nos smart contracts também, nos contratos inteligentes que fazemos na web, quando fazemos compras pela internet, usamos sempre esses contratos. Isso é chamado de smart contract. A questão também é importante entender o que é um contrato de adesão, João Carlos. Você falou agora. O que é um contrato de adesão? É essa mesma lei que estamos conversando, que é o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, estabelece no artigo 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente o seu conteúdo. Aí está o que significa uma cláusula compromissória, uma cláusula de adesão. Um contrato de adesão, no caso, contrato de adesão. O contrato de adesão é aquele que você assina, mas não pode mudar, não pode opinar, não pode falar. Assina do jeito que está. Contrato de adesão. Se fala muito da vulnerabilidade, da hipossuficiência do consumidor, a vulnerabilidade técnica. Perfeito? Compreensível. Agora, dizer
que não pode colocar a cláusula compromissória nos contratos, aí seria realmente generalizar, e nisso eu não posso, estou ensinando a vocês nesse módulo para isso. Pois bem, vamos agora voltar de novo a este contrato, essa contrato, não, esse Código de Defesa e Proteção do Consumidor, que no artigo 146 ele preconiza, estabelece, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não for lhe dadas a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo e se os seus respectivos instrumentos forem redigidos, de modo a dificultar a compreensão e do sentido e alcance daquele contrato. Bom, eu queria fazer duas observações. Primeiro, ele fala que de modo a dificultar a compreensão. Gente, compreender, é bom que você vai dizer, compreender é uma capacidade intelectual que carece de conhecimento técnico. Tudo bem. Mas já no artigo 47 dessa mesma lei, que eu acabei de falar para vocês, ele revela o seguinte, veja como é interessante. As cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. O interessante não é isso, é porque quando o Poder Judiciário vai ler o contrato, as cláusulas de contrato, ele interpreta. Interpretar significa dizer, segundo Aristóteles, qualquer pessoa pode interpretar. Interpretar é você ler de acordo com o que você acha, é o achismo, com o que você imagina, com o que você ouviu, com o que você foi criado, o que você aprendeu na universidade, o que você leu e não estudou, mas leu. Ler e estudar são coisas diferentes. Agora, quando é para o consumidor, ele tem de compreender, ou seja, tem que ter discernimento intelectual. Correto? Então, compreensão e interpretação são questões bem diferentes. Mas, por outro lado, eu vou ver a lei de arbitragem brasileira. Vamos ver a lei de arbitragem brasileira. A lei de arbitragem brasileira, especificamente no artigo 4º, estabelece que é possível a inserção de uma cláusula compromissória no contrato de adesão. A lei. E está em vigor esta lei. Ela estabelece no artigo 4º. Artigo 4º que é possível, desde que, claro, cumpridas previsões legais. Desde que cumpridas previsões legais, é possível. Bom, mas, Giancarlo, como é que eu vou inserir essa cláusula no contrato? Como é que eu faço isso? Eu sempre digo a vocês, nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá essa eficácia quando o consumidor tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição, desde que por escrito, documento anexo ou em negrito, com assinatura de duas testemunhas. Eu sempre oriento, gente, quando for colocar em um contrato de adesão uma cláusula compromissória, coloque um documento à parte. Coloque um documento à parte. Coloque a qualificação das pessoas, norma que já aprendemos, qualificação, e então coloque uma cláusula compromissória escalonada cheia. Cláusula compromissória escalonada cheia. Isso vocês vão aprender mais adiante. Por que isso? Porque para depois as pessoas não digam, as pessoas têm essa questão do pacta sunt servanda, a obrigação de fazer. As pessoas costumam prometer, mas quando se veem obrigadas a prometer, elas não querem cumprir. Inventam qualquer desculpa, inventam qualquer coisa para cumprir, para não cumprir, para falar, eu não assinei isso não foi comigo, entre outras coisas. Portanto, quando você inserir essa cláusula compromissória, obedeça o que está preconizado, estabelecido na lei da arbitragem brasileira. Você coloca lá, tudo como ele. Aí, mas ele não teve iniciativa, Jean Carlos. Eu não tive iniciativa. O consumidor pode falar isso. Mas você assinou? Assinei, mas eu não sabia o que estava assinando. Mas você é maior de idade? Sou. Por que não pediu uma pessoa para ler? Por que não buscou um advogado? Por que você assinou? Essa que é a questão. Depois que você assina, você fica realmente... É difícil você modificar o que você assinou, o que você fez. Sendo assim, quando se tratar de contrato de adesão, é importante que o consumidor preste atenção, é importante que, quando você for colocar no contrato do consumidor, explique para ele o que é uma cláusula compromissória, para que ele esteja bem atento. A cláusula compromissória, ela é possível inserir num contrato de adesão, desde que o consumidor tome a iniciativa de instituir a arbitragem, ou que ele concorde
documento por escrito, com duas testemunhas. Mas, Jean Carlos, e se eu falar assim, não, eu quero colocar no corpo do meu contrato? Eu coloco sim, mas você coloca no corpo do seu contrato, em negrito, e para aquela cláusula, manda o pessoal fazer uma rubricazinha ao lado, e de preferência eu faço assim, viu, professor Jean Carlos, coloca assim, li e compreendi a cláusula compromissória e concordo com a sua instituição. Faça isso. As pessoas às vezes esquecem, não são todos não, mas muita gente esquece das coisas que promete, né? Parece casamento. Prometo, tal, tal, depois esquece tudo que prometeu. Tudo. Ainda fala assim, prometo na riqueza, na pobreza, até que a morte separe. Separa vivo. Eu não entendo. Não prometeu na frente do pastor, na frente do padre, na frente do juiz, mas chega no momento, aquele moído, aquele moído. Aí no momento que eu falo, não, eu prometi, mas eu estava assim meio emocionado, foi na hora da emoção, eu estava muito emocionado, eu prometi. Prometeu que ficaria para sempre. Na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza, até que a morte os separe. Aí separa na primeira briga, separou. Ah, eu entendi. Eu acho que a primeira briga, o nome dela era morte. Bom, e como é quem pode, Jean Carlos, contratar? Na arbitragem, já falamos sobre isso, pode contratar num contrato de adesão qualquer pessoa capaz. A própria arbitragem fala sobre isso. Qualquer pessoa capaz. O artigo 1º da lei de arbitragem, ele estabelece: as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Isso é muito importante. Direito patrimonial disponível. Há uma discussão muito grande entre alguns juristas. Que capacidade é essa, capaz de contratar? Eu compreendo, não interpreto, eu compreendo com a capacidade que está preconizada, estabelecida no Código Civil brasileiro. É assim que eu entendo. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. É aí onde eu entendo esta capacidade. Feito isso, não tem porquê a nulidade de uma cláusula compromissória em um contrato, salvo interpretações outras dos seus julgadores, que interpretem com o seu livre convencimento, com a sua livre vontade. Mas só retificando. Como é que eu vou inserir, Jean Carlos? No corpo do contrato, você vai lá, cláusulazinha toda em negrito no contrato, né? Negrito, coloca a assinaturazinha, um visto, a cláusula para os contratantes e duas testemunhas. A segunda opção, primeira opção, a segunda opção é aquele contrato, você já faz um anexo ao contrato, ao lado, o contrato aqui, vamos aqui, ó, das disputas ou da resolução das questões, aí você faz uma cláusula escalonada, cheia, porque não tem por que dizer eu não fiz. Você assina, a outra pessoa assina, escolhe-se duas testemunhas, para que não, mais tarde não diga, eu não sabia. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço mais uma vez por estarem conosco e vamos em frente ao caminho. Já estamos bem próximo ao nosso concluir do nosso curso para que você seja árbitro ou árbitra extrajudicial. Até logo.